Senhoras e senhores, esse é o segundo episódio da temporada 2025. Para você que já pegou o primeiro, já pegou um pouco do contexto que a gente está trazendo esse ano, principalmente para você que me acompanha aqui na Firmind, já longa data, longos anos aqui, né? 200 e paulada podcast, 900 e poucos vídeos no YouTube, você já está cansado de ouvir minha voz. Só que esse ano vai ser bem melhor, porque eu vou estar cheio de convidados aqui, né? Cheio de gente inteligente, bonita, gente que sabe mais do que eu, e isso faz o podcast uma diferença gigantesca. E hoje a gente vai falar. A gente tem acompanhado diversas notícias, né? Não só eu, mas com os meus colegas já vão se apresentar, de empresas grandes implementando IA. Então a gente separou duas hoje para falar um pouquinho, a Latam e a TIM. Todo mundo conhece, né? Dificilmente alguém não voou ainda com a TAM ou não usa a TIM. Né? Tem os que gostam, tem os que usam Quad, tem os que usam... Vamos falar um pouco sobre isso. E o que a gente começa a aprender, assim, a gente que não trabalha às vezes com IA, nós trabalhamos, entendemos, mas para você que nos acompanha, às vezes não trabalha tanto, você acha que a Latam está botando IA porque eles podem. E aí que a gente fica, assim, com uma vontade enorme de te dizer que, na verdade, é mais fácil do que você imagina. Então a gente vai destrinchar um pouquinho o que esses caras estão fazendo, como é feito isso na prática, como é que a gente pode fazer, mesmo que você seja pequeno, mesmo que você seja, né, independentemente do porte da sua empresa ou do setor da sua empresa, você vai entender que é possível aplicar, né, e seguir essa tendência que esses caras estão fazendo também. Legal? A ideia é explicar como você implementa, para você fazer sozinho, para você buscar ajuda, para você de alguma forma entrar. O que a gente quer ao final do podcast é te entregar, provocar você. Você tem que sair, né, desse podcast com a cabeça fritando, igual a gente fica quando a gente vai consumir os conteúdos, né, diferentes aí que a gente tem essa oportunidade. Se você caiu direto nesse conteúdo, esse é um podcast que a gente está fazendo um collab aqui. Então, Firmind e Masterboard Club. Masterboard é uma comunidade aqui em Curitiba de empresários, é uma das maiores comunidades aqui locais. Então, a gente faz networking de alto nível, conteúdo, experiência. Então, assim como acontece no Masterboard, você vai perceber, se você estiver vendo pelo YouTube, a gente está tomando aqui uma cervejinha, comendo um chocolatinho, tomando uma coquinha. É assim que acontece. Então, os nossos podcasts, eles são, além de muito produtivos, né? A gente compartilha conhecimento, a gente também se diverte. Esse é o objetivo. E esse ano a gente vai falar de vendas, marketing e tecnologia. Bastante tecnologia, principalmente IA, porque a gente está apaixonado por IA, né? Nós vamos viver de IA, então fazer o quê? Nós vamos entrar nisso, não tem como viver sem, certo? Bom, eu estou com 3 colegas aqui, 3 amigos, que fazem parte do Master também. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, e uma apresentação um pouquinho diferente. Vou pedir para você primeiro de cara montar qual que é o seu arroba, como é que as pessoas te encontram, tá, Bru? Logo de cara. E dizer o que a Dataply faz e o que você mais se orgulha da Dataply, assim, num breve contexto de apresentação. Maravilha. Então, para encontrar, nosso arroba é @dataply. Boa? E a Dataply é uma empresa especializada na criação de inteligência artificial personalizada para outras empresas. A gente atua nesse segmento já há um bom tempo, não só pegando esse hype, já são 6 anos aí de estrada. Antes da modinha, então. Antes da modinha. A gente tá na modinha, ela tá antes da modinha. Tudo bem, é uma indireta, assim, né? Mas beleza. Não, pessoal, é só porque eu acredito que a gente pode explorar muitas coisas e acho que vamos falar aqui hoje sobre isso. Não só de atendimento, né, o que está muito na moda hoje. E a gente já teve vários cases que a gente se orgulha, já podemos trabalhar com grandes empresas e entre os resultados a gente já teve artigos aí publicados em que a gente conseguiu reduzir processos com 80% do tempo, ter eficiência de processos com 30% ali de melhoria. Então, trabalhando com grandes empresas e grandes projetos. Qual case que você trouxe hoje? Olha, acho que um dos nossos cases Só dá um rostinho, que depois nós vamos contar. é o nosso case de reconhecimento de caracteres de medidores de energia. Boa, boa. Então, Gosto desse. é um pouco fora, né, Eu gosto muito desse. com imagens, então é o nosso case menino dos olhos. E o que isso gerou? O pessoal ficar e ouvir o podcast, o que isso gerou de efeito no final? Números, economia? Sim, imagine que antes eles dependiam de em torno de uns 2.000 moradores do condomínio tá encaminhando suas fotos diretamente ali para o síndico com um trabalhão enorme de estar fazendo todo o recolhimento das informações e tudo isso agora sendo feito por um aplicativo no celular, onde você já encaminha todas as informações. É tanto efeito que é até difícil, né, tangibilizar, né? Sim, tem algumas coisas que a gente, dentro da IA, a gente não consegue às vezes trazer métricas diretas, porque às vezes ele acaba impactando em outros cenários que antes não eram nem computados. Então, alguns processos, as pessoas elas não tinham métricas relacionadas a esse processo, e a IA vem agregando muito mais informações, ajudando ali na tomada de decisão,
que antes não era utilizado. Então, para metrificar isso, fica Animal. comparação de Não tem um antes, tem só um depois. só um depois. Um cenário que a gente fica tentando melhorar cada vez Bom demais. Obrigado por ter vindo, tá? A gente já vai contar mais isso. Murilão, e aí? Conta pro pessoal, quem é o Murilo? Pra quem não conhece o Murilo e os seus... Você tem mais clientes só? Bem, né, cara? Sim, sim, sim. Primeiramente, prazer, né, Gui, obrigado pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui. Né, nós somos a MTJL Technology, nós podemos encontrar a gente no LinkedIn também, e Instagram, enfim. E, cara, nós somos especialistas na parte de inserir inteligência artificial na parte de teste de software também. Né, temos bastante clientes nos Estados Unidos, principalmente, na região de Denver, Nova York também. Se você um dia for para Nova York, chegar no aeroporto de Newark, principalmente, né, lá tá os nossos projetos lá também, toda a parte de... Humildade é... Quem vai pra Colombo aqui, vai assim, nada, não vai nada, ver nada, não vai ver nada, né? Tem nada no terminal lá no... Então lá vai ter o dedo da nossa empresa lá também. E a gente tem trazido, tentado, né, incrementar ali a inteligência artificial generativa também na parte de teste de software, né, trazendo não somente otimização e também otimização de tempo e redução de custo para o cliente, né. Então você vê que tem alguns cases lá que demorava praticamente um dia ou 2 dias para terminar, com inteligência artificial é 40 minutos, entende? Então tem sido uma experiência bem bacana, bem legal. Qual empresa que você separou o case pra contar? Uma chamada TouchSource, um cliente meu, de Denver, né? E também, esse é o principal. Esse é o principal. Qual é o principal efeito? Só pra dar um gostinho. O principal efeito, cara, é difícil mensurar em números, né? Mas é em tempo, principalmente, né? Porque para poder, um cliente final deles, poder chegar, ver uma inovação que eles desenvolveram, demorava quase uma semana, né? Agora é questão de minutos, né? Já libera para produção lá e o cliente já tem acesso, já é bem bacana, bem legal. Seja bem-vindo aí, legal. Eu acho que você já me contou um pouco desse case, ele é hilário mesmo. Guizão, vamos junto, né, irmão? Tamo junto, cara. Primeiramente, obrigado pelo convite. Minha empresa é Plástico a Produtos Digitais. A gente já é uma empresa um pouquinho mais antiga aí, tá completando 19 anos de mercado. A gente nasceu, né, contar um pouquinho da história rápida aqui. A gente nasceu do design, tá? Então a gente se tornou uma empresa de tecnologia depois de um tempo, né? E a gente sempre teve muito forte essa parte de tecnologia, meu sócio sempre gostou muito disso. E a gente passou por todos os gates ali do como nasceu a internet, a parte de boom do e-commerce. Caralho, os caras são velhos mesmo, como nasceu também. Assim que o cara começa a falar da era industrial, da Segunda Guerra Mundial. E há mais ou menos uns 10 anos a gente começou a entender que produto digital é a mesma coisa que um produto físico, né? Mesma coisa que uma loja. E a gente começou a construir essa mentalidade, começou com as startups, né? A construir esses produtos, esses produtos que tinham uma outra regra de negócio, que tinham um desafio, que tinham uma ideia de escalar, né? E graças a Deus a gente começou com algumas startups legais, Ebanks, Conquer, Bicred, né? A gente conseguiu ajudar a executar alguns projetos dentro dessas empresas. E hoje a gente, na verdade, é uma software house, né? A gente se enquadra como uma software house, mas nossa mentalidade é totalmente focada em negócio, né? Então, é muito mais a abordagem de entender a dor, entender como colocar esse produto no mercado, essa construção, para depois escalar. Então é uma mentalidade bem... É, mas que eles apostam juntos com o cara, né? Você gosta de apostar, né? sempre validar uma... Apostar, inclusive, que tem um trocadilho. Tem. Pô, isso é É o case que você vai contar, irmão? É o case que eu vou contar, é um case que, na verdade, ele é um case de 4 anos, tá? Como a gente, com uma hipótese de negócio, construiu um MVP e hoje tem uma empresa com 750 mil usuários, Que não é o Tigrinho, né? não é o tigrinho, com faturamento legal, como a gente foi construindo todas essas passagens para chegar hoje e ter um produto totalmente escalado. Cara, essa ideia aposta pra quem estiver ouvindo depois vai querer fazer isso, replicar. A galera deve ter tentado replicar esse, né, de aposta, porque... Tem, mas é uma aposta assim, no caso é bolão, então tá dentro da lei, né? É negócio animal. Conta mais detalhes depois. Cara, lembra que eu passei para vocês, né, alguns conteúdos, vocês também já conhecem, né, bem essas empresas.
E aí eu queria começar, vou fazer uma troca aqui para ir perguntando para vocês, tá? Tanto a Latam quanto a TIM tem se manifestado, se posicionado, né? Trazer algumas aplicações para quem não pegou o contexto aqui ainda da Latam e da TIM. Latam tem feito previsão, tem conseguido através de IA, né? Os caras pegam uma lista diária de voos, né? Usam uma IA, né, já treinada e tal, para conseguir previsão de atraso de voos. É que eu vou tirar até um sarrinho, né? Porque eu venho me ferrando bastante de São Paulo, não sei se está funcionando com bem. Mas assim, ó, os caras entregam os números que o troço está funcionando pra caramba. Talvez se tivesse mais atraso, saca? Aí, que também não é fácil, vai, né? Vamos aliviar pros caras, fecha parênteses, né? Mas isso foi uma das coisas. O segundo elemento que eles falam muito, né? Foi a otimização de combustível. Isso aqui não é polêmico. Depois o pastor que é piloto de avião vai comentar um pouco sobre isso aqui. Cara, deu medo quando eu vi os caras falando. Muito, muito foda isso, né? Precificação dinâmica, bem polêmico também, né? Que é precificar, qual que é o critério que os caras precificam. Isso aqui é muito aplicado em muita empresa. Ontem mesmo o Edu falou lá do marketing, né? Que eles precificam de maneira dinâmica os produtos e o efeito que isso dá na ponta, né? Vender mais caro nos momentos certos e tal. Cara, isso muda jogo para um monte de empresa, não é tão complexo também aplicar. E a cultura de área, democratização na empresa, como é que democratiza? E aí quando você vai para a TIM, a primeira informação da TIM, quando eu ouvi, falei, cara, choque. Os caras capacitaram 10 mil pessoas. Bizarro. Tipo assim, a gente tentando criar cultura, que tá falando no bastidor aqui agora, pra nossas empresas pequenas, e o cara, 10 mil pessoas capacita toda essa porra. Imagina, velho, o tamanho do, entendeu? Né? A genialidade dos caras, né? Não à toa, né? Predição de falhas técnicas, né? Então isso é uma das coisas que me chamou bastante atenção. E os copilotos de call center, né? A gente ligava na TIM, meu plano chegou, babá. Imagino que sempre foi aquela coisa mais estática, né? Vou consultar o manual, falo com o meu supervisor. Eu já tenho uma IA com uma puta base de conhecimento, você tá perguntando para a IA e ela tá devolvendo. Falou, ó, vai por essa linha, vai por aquela. E daqui a pouco vai ser uma IA atendendo, já não é mais humano. E assim vai, né? Então acho que eu trouxe só para dar uma pincelada do que a gente vai falar. Bru, começando por você, representando o nosso time feminino aí. O que você pode pontuar, o que você sentiu em comum, o que mais chamou a atenção? Traz um pouquinho da tua visão, até para ser uma das mais especialistas aqui entre nós, né, sobre IA. E como que você enxerga que essa aplicação parece complexa, de duas empresas gigantescas, né? Se transforma, né? A gente consegue transportar isso, transbordar isso para empresas menores. Eu achei ambos os episódios ali muito interessantes, tanto a TAM quanto o TIM. O que me chamou mais atenção é que eles não ficaram somente na IA generativa. É muito legal, sim, essa questão da gente ter um chat ali interagindo, enfim, criando coisas pra gente, que é algo que tá muito em hype agora. Mas eles trouxeram provavelmente modelos mais clássicos ali, trabalhando processos mais clássicos, quando a gente fala dessa questão de otimização de combustível, otimização, essa questão de precificação. Tudo isso são, às vezes, algoritmos até mais simples que a gente consegue aplicar e que eles estão implementando e tem um retorno enorme. Então, isso para mim, assim, eu falei, nossa, caramba, que legal. O que é esse mais clássico que você fala assim? Dá um exemplo. A gente tem algoritmos que vêm da estatística, até rola aí uma briguinha entre Sim. engenheiros de machine learning e estatísticos, mas se no fim todo mundo consegue sair ganhando aqui. Mas a gente tem modelos que são baseados na estatística, que são utilizados com o que a gente denomina de aprendizagem de máquina, o machine learning. Modelos também com redes neurais, o deep learning que a gente tem, mas que não são modelos generativos, ou seja, ele não chega a estar gerando um novo conteúdo, ele não está gerando um novo texto, uma nova imagem, um novo vídeo. Ele está criando uma previsão com base ali no histórico. O que já tem, né? Pegando o dado que está em casa e trabalhando bem. Não que a generativa não faça isso, ela também vai se basear no histórico, mas ela, em geral, ela está montando um novo conteúdo. Fato. Enquanto que quando a gente trabalha com essas IAs mais clássicas, que a gente denomina clássicas, né? A gente está fazendo uma previsão para estar olhando talvez um desses cenários mais relacionados à otimização, a previsões do futuro. Então, para mim, foi o mais impactante ouvindo esses 2 episódios, porque eu falei, legal, eu acredito muito que a gente consegue tirar valor em vários tipos de processo dentro de uma empresa, e eles mostraram isso dentro do... Qual que mais chamou a atenção dos processos? Teu preferido?
Olha, eu fiquei realmente, mesmo trabalhando com isso, eu falei, caramba, essa questão da questão dos combustíveis, Sim. pra mim eu falei, nossa, realmente você tá treinando muito essa IA pra você ter uma certa confiança de colocar isso pra jogo, né? É. E como é que você transborda isso, assim? Como é que você enxergaria, por exemplo, do combustível? Como é que você conhecendo bastante o bastidor, qual foi o processo que eles aplicaram ali? Como é que é esse processo de treinamento, assim, transbordando para uma empresa menor? Aham. Claro que teria que conhecer mais a fundo todas as influências a respeito dessa área. Eu não, infelizmente, não sou pilota. Hoje em dia, Não, o pastor já vai comentar isso aqui, ó. exato. Deve ter várias coisas que podem influenciar de fato no gasto combustível. Acredito que peso, velocidade. Acredito que isso deva causar influência, então isso deve ser informações que devem ser agregadas num tipo de modelo como esse. Mas, transbordando, levando isso para uma empresa menor, comum. A gente pode fazer otimização de estoque, otimização relacionado aos materiais que estão sendo utilizados, otimização de rota. Então, quem trabalha com logística. Eu pensei bastante nisso aí, cara. Tem muito, tem muito. Eu fiz a biorrota para empresa que faz entrega. Sim, nossa, isso você consegue com IAs clássicas, você consegue resolver esse tipo de problema. Aham. Então, tem sim como você levar isso para um cenário de uma empresa menor. Super legal. Pastor, conecta aí já. Essa é boa você responder, né? Agora você conta tudo que influencia isso. Estamos seguros voando com o IA otimizando o combustível. Assim, olha, Gui, achei, como falei, né? O case que eu mais achei interessante da TAM foi justamente essa, que mexe na parte operacional, né? Não tanto na parte de vendas lá. Porque um cálculo de preço de balanceamento de uma aeronave é muito complexo. É muito complexo, porque não é somente não é somente a questão de combustível, pessoas que estão lá dentro também, né? Quantas pessoas vão estar nesse avião, né? Para o cálculo do combustível, que influencia? O tamanho da pista que ela vai decolar, a altitude dessa pista que ela está, isso também influencia muito. O quanto que seria qual o tamanho dessa pista? Então, quanto de combustível, porque o combustível deve na política, por peso, né? Então, quantos quilos de querosene vai ter essa aeronave? Puxo aí, Para Congonhas, que acho que é a maior pista, 1.700 metros, se não me engano. Então, 1.800, eu acho. Quantos quilos de combustível com uma quantidade específica de passageiro, né? Esse avião consegue decolar de um aeroporto com Congonhas. Então, são vários fatores. Temperatura do ar também vai interferir isso aí. Então, eu vejo que são tantos inputs ali para treinar esse modelo que, cara, achei genial isso aí. Achei genial. A maneira que eles treinaram esse modelo, né? É uma IA quase comandante de avião ali, né? Porque cálculo de combustível, cálculo de passageiro, né? O rapaz falou que ele tem uma tabela chamada load sheet, que fala que o piloto recebe a cada tempo e tem quantos passageiros estão naquela aeronave, quantos quilos de combustível tem aquele avião, qual a temperatura do ar que está naquele aeroporto, enfim, com a pressão do ar que está naquilo lá também. E ele falou que a IA deles consegue pegar o histórico desse load sheet e montar um delta ali, para ele saber o que mudou de um para o outro, e qual é a ação que ele vai ter ali na cabine, porque dentro do avião, dentro da aeronave tem um sistema chamado SMC, né, que é um computador de voo, e ele pega todos esses parâmetros do load sheet e tem que colocar ali, para a aeronave entender, então, qual é a performance que ela vai ter numa decolagem. Então, achei isso genial, né, e conseguir implantar, né, inteligência artificial nessa questão, cara, achei extraordinário, assim, e eleva o nível de segurança de voo, eleva, assim, drasticamente, porque a chance de um parâmetro errado é muito pequeno. Sim. Muito pequeno. Uma coisa que chamou atenção quando eu estava ouvindo, sabe o que foi? É que eu já estudei um pouquinho sobre o modelo de negócio da aviação e é um modelo falido, assim, né? É muito comum em vários países, não só no Brasil, o país tem que injetar grana, como já aconteceu aqui na Latam, Presta Judicial, whatever, né? Todo mundo sabe disso. E, salvo que eu esteja enganado, mas o combustível representa tipo 60%. Então o maior custo é isso. Aí quando o cara começa a otimizar isso aqui, você começa a possibilitar uma mudança gigantesca no operacional. Aí eu fiquei pensando, cara, mas os caras, porra, mandavam abastecer com folga, então para sobrar o troço o tempo todo. E aí você fica, cara, que loucura, cara, um troço muito... Porque o cálculo de combustível no avião não é somente origem e destino. Sim. É origem e destino, e mais o extra fuel, que é caso o destino esteja inoperante, ele precisa ficar fazendo uma órbita ali de um determinado tempo, que eu não me lembro agora, e talvez não dele, vai para o aeroporto alternativo. Então, cálculo origem, destino, mais
1 hora e mais alternativa. Então, a aeronave decola com um peso muito grande. E 60%, 70% do peso da aeronave é combustível. E fazer esse cálculo com inteligência artificial é extraordinário. É extraordinário. Eu creio que a otimização do tempo que o despachante operacional de voo faz agora para liberar uma aeronave para voo, cara, deve ter diminuído assim, drasticamente com isso. Porque ele só coloca os inputs ali, aí já faz todo o cálculo, só pega o resultado, manda para o piloto, configura a aeronave e decola. Então, acho que em termos de otimização de tempo, né, porque para uma empresa aérea, avião no solo é avião que está dando prejuízo. O avião tem que estar voando. Muito, né? Quanto menor tempo ela no solo, vai ser melhor para a empresa aérea. Então, essa otimização de tempo, usando inteligência artificial para manter uma aeronave no chão e liberar ela o mais rápido possível, cara, em termos de custo, cara, aumentou demais para as empresas aéreas. Se fosse para fazer um transbordo, dentro dessa linha, tá, pastor? Eu pegar aqui, uma empresa logística, uma empresa que faz transporte, entrega em volumes expressivos, e trazer esses dados, né, que ela tem os seus inputs ali específicos, né, como hora de voo, whatever, peso, whatever, trago para dentro de uma transportadora. É a mesma aplicação, segue a mesma lógica? A gente tem lá uma tabela, um banco de dados, cada coluna com aquelas informações, dou para amanhã aplicar. Como é que você aplicaria se pingasse uma transportadora que faz 5.000 entregas por dia em Curitiba? O que você buscaria? Assim, um dos principais inputs que eu colocaria é justamente a questão de trânsito, né? Quais são os horários de pico para essa região que eu vou entregar? Entende? Então, planeja combustível, planeja tempo, que horário que o motorista vai assim para entregar, qual é o horário ótimo, né? Dentro do tempo de trabalho que eu vou entregar para um determinado cliente. Então, essa questão é muito trânsito, mas o combustível fica gastando, porque vai ficar parado no trânsito o tempo inteiro. Então, tudo isso agrega valor para uma transportadora também, colocando uma inteligência artificial para fazer esses cálculos para ela. Entende? Pega a região, qual é o histórico de tráfego daquela região, vai poder gerar ali um certo valor de custo de combustível que eu vou gastar, qual o tempo de entrega dessa minha mercadoria, né, qual o tempo de trajeto também, e, cara, vai redução de custo e otimização de tempo, que é o core da inteligência artificial dentro de um negócio. Cara, me lembrou um case rápido, antes de passar para ti, que foi o seguinte: eu já participei de alguns, me viciado na fala do CEO lá do iFood, né, que é o Diego, esqueci o sobrenome dele, acho que é Diego alguma coisa. E esse cara, ele conta que o iFood tem vários skis, assim, né, que eles colocam na água, eles são um grande transatlântico, eles botam um monte de skis que vão validando, assim. Só na última apresentação dele, ele falou de 15 skis, dentro do contexto todo do iFood, que é gigantesco e tal, validando diferentes setores. Eu posso bizarro, mas um me chamou muita atenção. Ele falou: vou contar para vocês uma aplicação em nível hard de A. Olha que massa isso aqui, que tem guarda relação com o que a gente está falando, da logística da TAM para a transportadora e agora para o motoboy. O cara conta o seguinte, ele fala: olha, os motoboys ficavam, né, diz que um belo dia ele passou lá em São Paulo, não lembro qual foi o restaurante que ele comenta, e tinha uma fila de motoboy. E eu lembrei disso porque um dia eu estava no Shopping Curitiba, eu fui almoçar, e na Feira do Espoleto, que é aqui em Curitiba, né, conhecido, cara, tinha uma pancada de motoboy. Cara, que esses caras estão tudo à frente? Não sei se já viram isso ali no Curitiba. Já viu isso? Uma galera. E eu falei: na hora, eu lembrei. Falei: tá, ok. Aí ele conta, ele fala assim: cara, motoboy parado motoboy, né, é prejuízo. E aí ele fala o seguinte: qual era a lógica? A lógica era o seguinte: motoboy disponível, mesma lógica do Uber. Sai um pedido, mais próximo, vem pro restaurante, vem buscar, tá aqui, tá pronta a marmita, certo? Não. Ele falou: puta, por isso que dá cagada. Porque o tempo de sucção, o tempo de preparo, de cozimento é diferente de acordo com o prato. Tem muitas variáveis que podem influenciar, não só o tempo de cozimento. Aí ele começou a fazer a conta do seguinte, aí fazendo essa conta, tomando essa decisão. O motoboy, então eu vou calcular, saiu um hambúrguer com cheddar, hambúrguer duplo com cheddar. Cara, quanto tempo isso aqui leva, em média, neste local? Vou pegar esse tempo, vou adicionar para tentar estimular, para tentar, né, estimar que esse motoboy que vai terminar depois daquele período, quando ele chegar aqui, vai estar pronto a menos, sei lá, de 1 minuto. E ele não vai ficar parado em momento algum. Zerou as filas. Aí você fala assim: cara, como fazer isso? Dá ali para fazer, né, com o modelo estatístico, por óbvio. Isso aqui é muito mais complexo, seria mais trabalhoso e mais lento, né? Teria que treinar, é um pouco mais lento. E os caras foram com o IA e, pum, debulharam a parada. Então, isso é um negócio da iFood que você fala: cara... E esse case quando o pessoal fala aviação, o pessoal já leva em conta as grandes empresas aéreas, né? Mas a aviação não é só isso. Tem táxi aéreo, aviação executiva, tem aviação, escolas de aviação, né? Porque o aluno precisa ali agendar a hora de voo, né? Várias vezes, quando eu não morava em Curitiba, eu voava aqui no Bacaxiri, eu agendei o meu voo,
Cheguei em Curitiba, tempo fechado, cancelou, aí é toda uma logística, né? Porque eu vou ter que voltar para a cidade onde eu morava, né? Aguardar um novo tempo. Então, colocar tudo isso para otimizar, cara, vai facilitar para todo mundo. Entende? Trazer até para um caso de uso menor, né? Exato. Não só a empresa de ônibus também, transporte de ônibus, tudo, qualquer case de transporte vai funcionar aquilo ali. Então foi excelente, cara. Guizão, o que te chamou a atenção, irmão? Vou fugir um pouco do assunto da Latam, foi o que eu mais gostei também, Certo. mas um que eu achei muito legal, que é um case interno da empresa, mas que dá um ganho muito relevante para o cliente, foi a questão da TIM, na parte de preditiva, de problemas técnicos que ela poderia resolver, né? Então, Eu não tive mais problema técnico aqui, pelo menos. Aí, ó. Aí já tá funcionando. Nesse caso, tá funcionando. muito legal ela conseguir construir com a IA um modelo preditivo, né, para ver quais problemas as redes dela vão sofrer, né, e jogar isso para a rede de fornecedores dela, que tem um contrato SLA apertadíssimo. Você imagine, sei lá, uma rede lá no Rio Tietê, como eles mesmos falaram, pô, foi lá, caiu, derrubou o cara, tem, sei lá, 6 horas para resolver, né? Só que daí você está deixando o teu cliente na mão. Como que ela foi? Fez todo uma IA preditiva para conseguir fazer essa correção e mandar a equipe dela num tempo muito mais confortável, onde o cliente dela não consegue nem enxergar, né, o que aconteceu. Nem chega até ele, né? Não chega até ele. É sensacional, porque você está resolvendo um problema extremamente complexo, né, porta para dentro, só que quem é afetado é a rede de cliente, né? Por isso que eu falo que, ROI, quando a gente fala de projetos de IA, eles envolvem algo, métricas às vezes um pouco mais complexas, porque imagina para você de fato computar o real impacto que você teve no consumidor final. Nossa. Realmente precisa às vezes isso nem é computável. Certo. Então, você não consegue isso. medir. Exato, você não consegue ter o real valor que aquela implementação teve. Esse case da TIM, ele lembra muito o case que a gente teve com uma das concessionárias de energia que a gente implementou, melhoras com predição. E a predição também é nesse setor todo da IA, né? Sim. E a gente utilizou quem tinha impacto, foi implementado dentro da empresa, mas quem tinha impacto era o consumidor final. Sim. Então, isso assim, beleza, a gente conseguiu tirar métricas em relação ao processo interno. E é esses que a gente tem, essas informações aí, tudo publicado. Mas, e para o consumidor final? Para o consumidor final, você precisaria ter uma forma de computar, talvez melhor, tá anotando ali, teve, só caiu tantos minutos, ou enfim. Sim. E nem sempre você tem tudo isso. Para você chegar numa métrica, E tem uma visão aí legal de negócio, porque assim, porque essas empresas estão batendo tanto no caso da Latam, ela está fazendo um save financeiro e gerando um lucro operacional ali que é, como você falou, é 60%. Pode salvar a operação, nesse aspecto. Então cada pontinha ali que ela ganha, tá ganho. Mas no caso da TIM, a gente tem que pensar assim, como é um produto hoje de telefonia, é totalmente descartável. Então ela perder um usuário faz diferença. E se ela começar a ter problemas técnicos tão grandes, ela vai perder o usuário e ela não vai saber. Porque o usuário não vai informar para ela. Porque hoje é um produto, de certa forma, descartável. Você troca de operadora, você troca de internet, muito fácil. Sim. Então, onde que ela vai ganhar eficiência? Pode para dentro. Mas eu vejo, né, que isso acaba impactando no valor que o cliente tem sobre a marca, né? É muito sobre isso. Entendeu mais rápido, foi educado, enfim, a gente vai levando essas coisas e leva para a marca. Então, como é que você vai trazer uma métrica para isso? Mas é difícil construir uma métrica a qual o teu usuário não vai te falar o que vai acontecer. Sim, sim. Depois acho que nos feedbacks ali você vai ter, sei lá, um NPS que vai melhorar. Mas, no geral, nem sempre você consegue ter essa métrica tão rápida, né? Foi 360 ali. Tem uma parada que eu lembrei, assim, antes de a gente entrar em case, tem um livro chamado Net Promoter Score, né, que é o NPS e tal, né? Todo mundo conhece o NPS, aquela história de 0 a 10, quando você avalia. E aí eu li o tal do livro, que é pequenininho, amarelinho, muito bom. E nesse livro eles contam o seguinte, algumas ações, teve 2 ações que eu lembro, assim, que são muito rápidas e que se relacionam com isso que a gente tá falando. A XP, né, que porra é a XP que a gente conhece hoje, lá atrás, eles falam dentro desse livro, que é uma parada muito massa, eles falam de lucros bons e lucros ruins.
A XP abriu mão da taxa que ela cobrava toda vez que nós fazemos um aporte, né? Então, vou botar R$ 100 na XP, ele cobrava lá um pedaço, então era 12%, 15%. E aí eles foram fazendo, né, essa avaliação, e aí quando eles faziam feedback, eles entendiam que o cliente reclamava muito daquilo ali. Então eles zeraram aquilo. Na época, eles contam que isso representava tipo de 25% do lucro da operação, e eles classificavam isso como lucro ruim. E aí o efeito disso calculado no longo prazo, o efeito que faria trazer mais cliente a parada, porra, voar, aí depois, óbvio, né, depois de pronto, os caras contaram, foi bizarro. Isso que foi uma das decisões, tipo, esse lucro é ruim. É tipo cobrar juros do cliente quando ele atrasa, saca? É um lucro ruim, em tese, não é o que você combinou. Você combinou, tudo bem, mas você combinou, vamos melhorar. Mas não é aquilo que você projetou inicialmente, né? Então é um lucro ruim. Eles tiraram esse lucro ruim em detrimento do crescimento do negócio. E que explodiu. E uma outra parada que chama atenção nesse livro, que é bem legal, é das empresas de locação de carro. Eles contam que algumas empresas americanas lá que locavam carro faziam cobranças de lucro ruim de coisas como, por exemplo, assim, lavagem, coisas que você vai entregar um carro locado, e que as pessoas se incomodavam. Não era exatamente o detalhe em si. E aí ele mostra o efeito no longo prazo, por isso que é tão difícil tangibilizar, que cada ação que a empresa tomou, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, tem isso naquele livro, As Empresas Feitas para Durar, né, e Vencer, lá do Jim Collins, e o Jim Collins traz exatamente isso também. Ele fala, qual ação que essa empresa tomou lá atrás? Vamos destrinchar um pouquinho o que ele fez no passado e vamos ver essa outra que cresceu pra caramba. E aí os caras começam a identificar que, na verdade, não eram coisas mirabolantes, eram pequenas ações decididas e que, de uma forma repetitiva, faziam o processo se tornar o que é hoje, tá ligado? Por isso Louco, que muitas vezes a gente agora que é focado só na IA, às vezes a gente nota que algumas empresas falam, por que eu vou ter um investimento tão alto com IA, sendo que muitas vezes o desempenho, a métrica que está sendo medida naquele instante, às vezes parecida com o que um humano está desempenhando. Sim. Aí a gente sempre volta nesse assunto, não só de que às vezes você vai conseguir visualizar todo esse desempenho para frente, como também, poxa, é uma pessoa ali que pode estar fazendo algo muito mais nobre do que uma tarefa, às vezes tão repetitiva, com informações que às vezes ele não consegue. Esse cara ser feliz. Exato, deixa aí fazer o que o humano foi melhor para fazer, que é pensar. Mas eles acabam não tendo a visão do ganho operacional no sentido de que eles também não conseguiram reduzir o custo deles, né? Sim. Porque hoje, cara, pega empresa aí que tá inchada mais do que mais. Fato. Mas a 10 funcionários para 2 estarem fazendo alguma coisa. Mas essa questão da TIA aí, ele definiu muito bem qual é o impacto que gera, né? Experiência de usuário, Sim. redução de custo e otimização de tempo. Cara, é isso que a IA vai gerar pro teu negócio. Vai melhorar a experiência do teu usuário, vai reduzir teu custo e o custo do teu cliente também, né? E otimização de tempo, cara. Isso aí é extraordinário. Vamos entrar nos nossos cases aqui e começar a trazer um pouquinho da aplicação, de como é feito na prática, tentando simplificar mesmo, tá? Urilão, puxa aí o case que você trouxe pra gente. Conta um pouquinho, dá uma contextualizada e como é aplicado isso na prática. Se a pessoa que está nos ouvindo quiser aplicar o caminho das pedras. Legal. Então, o case que eu trouxe aqui hoje, Gui, é de um cliente meu. O que eles desenvolvem lá? Todo tipo de painel digital, né, que a gente encontra em aeroportos, shoppings, centros médicos. Então, todo o painel digital eles que fazem. Né? Mas só a televisão, assim, tal? Isso, né? Tem o mídia. Por exemplo, nesse caso aí, Newark, é todo o painel digital que mostra os horários de voo, solicitação de táxi, então tudo isso daí. Tem no aeroporto de Cleveland também, é um do... Tem... Mas tem em Congonhas também, viu? Só pra você saber. As telinhas ali. diferenciado, né? E só tá sem filme internacional. Exatamente, né? O Quero transmitir pro Brasil aí, para poder... Então, esse é um dos o core do nosso cliente lá. E o que precisava? Além dos aeroportos e universidades, tem no total 350 clientes ativos lá. Então, na área de teste, me contrataram lá em 2022 para trabalhar na área de teste. Então, qual era o problema que eles estavam enfrentando na parte nesse teste de... Tinha um teste que você precisava acessar a tela do cliente deles, tirar um print screen da tela e analisar a questão de acessibilidade, questão de se estava renderizando corretamente
a tela, se não tinha letra, texto sobre texto. Então, cara, isso era feito manual. Então, tinha um cidadãozinho lá que entrava todo dia, né, tirava um print das 350 telas, né, analisava cada um deles. Aí, então, assim, aí você vê que Tirador de print. Qual é a tua função? Tirador tirar de print era aí, E aí tinha o outro analisador de print. analista de screenshots, assim, né? Então, e era feito isso manual. Então, antes de liberar qualquer feature para produção, executava um teste de regressão, né? E executava esse teste aí para analisar esses screenshots aí, que demorava uns 2 dias para terminar. Que é os 350. Sei. E essa era uma deficiência que a gente tinha na parte de teste. E aí, o que eu fiz? Eu criei um projeto, né, usando o próprio Playwright mesmo, junto com TypeScript, e usei o TensorFlow para fazer essa análise de imagem. Então, com o Playwright, o que eu fiz? Eu criei uma automação que ele acessava a URL do cliente e tirava um print e salvava numa pasta. E com o TensorFlow, eu criei um modelo, treinei esse modelo, né, para conseguir definir, né, o que era uma imagem com anomalia e o que era uma imagem sem anomalia nenhuma, que está tudo certo. Né, e de acordo com a resolução, porque nenhuma tela tem a mesma resolução que a outra, né? Então, se você pegar uma tela com uma resolução diferente e acessar ela naquela resolução diferente, vai quebrar mesmo. Se uma variável. Exatamente. O celular. E se ela quebrasse numa resolução diferente, ela não tinha anomalia, ela só foi acessada numa resolução diferente. Então, tinha que fazer isso também, pegar a resolução dela e analisar e treinar o meu modelo para ver qual é a resolução que ela está, e naquela resolução, se tem alguma anomalia ou não. Treinei esse modelo, criei esse teste e colocamos para rodar. Cara, assim, chegaram já na primeira regressão que a gente fez lá, um teste que demorava 2 dias, 1 dia e meio, quase 2 dias para fazer, demorou 40 minutos, cara. 40 minutos sem a inteligência artificial já detectou o que tinha anomalia, qual era a anomalia, né, e como resolver aquilo. Então, não era somente uma classificação de imagem, trazia alguns insights também, né, de como resolver e em qual cliente que era. E aí entra a questão da otimização de tempo e redução de custo, né, que houve um acréscimo de redução de tempo absurdo lá nesse meu cliente, por causa desse teste. E a liberação de valor para os produtos deles, em termos de tempo, não demorava mais uma semana. A cada 2, 3 dias tinha feature nova subindo para o cliente deles. Então isso aumentou, e para o cliente deles também aumentou a questão de... Seu efeito de Cascata absurdo, muito grande, né? E outro case desse mesmo cliente foi justamente o teste de acessibilidade. Porque o teste de acessibilidade, ele vai analisar a questão de cor, contraste, tudo isso daí, né? E também era feito manual esse teste. Então, o que eu fiz? Aí eu peguei, não usei somente uma IA de classificação de imagem, eu peguei uma IA generativa também. Que ele entra no site, ele detecta quais são os problemas de acessibilidade e ele usa uma IA generativa, tipo um problema OpenAI da vida, para trazer insights. Esse problema ocorreu por causa disso, você pode fazer isso para resolver usando esse tipo de ferramenta aqui. Então, e aí isso eu vi valor para os devs, né? Para o front-end ali, que ele já pegou o problema mastigado já, então já sei o que tem que fazer. Então ele já pegou, já resolveu e já liberou para a produção também em questão de 1 dia. Então é questão de redução de custo mesmo e otimização de tempo, né? Que são os 2 cases dessa mesma cliente que eu... Cara, isso se aplica a tantos negócios, né? Antes de você falar, Bru, eu teve um case recente, né? Passou um dono de uma grande confeitaria, padaria, acho que é padaria, confeitaria, whatever, aqui de Curitiba, né? Acho que dá pra falar o nome, né, da brioche lá. E esse cara, uma produção gigantesca, animal, tentando implementar de várias formas e tal. E chegou até próximo disso, mas acho que ele não conseguiu ter muito êxito, assim, né? Mas só para colocar bem um exemplo, assim, né? Que as pessoas não conseguiam... Ele queria criar padrões, tal, para aumentar a eficiência para o cara sair de um processo para outro, assim, sabe? E isso que você está trazendo, você aplica, por exemplo, numa padaria, o cara tá grande, uma linha de produção gigantesca, o cara pode ficar fotografando aquilo o tempo todo, encontrando aquilo que está fora do padrão, né, separando, fala, pô, da onde está vindo a origem dessa falta de padrão, dá pra ir longe. Porque o segredo é você treinar um modelo. Treinou um modelo, vai fazer aquilo que você pedir para ele fazer. Então é incrível, muito bom. Muito bom, muito bom. Bru, como é que foi o case lá da companhia lá de gás? Isso é bem legal mesmo. Eu acho que vai muito na linha do Williams, né? Eu posso pegar o mesmo gancho, porque a gente também fez a construção toda personalizada, então no nosso caso, a gente acabou trabalhando com um PyTorch.
Mas são 2 ferramentas ali que a gente pode trabalhar para a criação de Deep Learning, né, dentro da linguagem Python, enfim, tem outras linguagens também. A gente em específico pegou esse problema, era um cliente que chegou pra gente com um problema que ele era síndico de um condomínio. No condomínio em questão, os medidores, tanto de água quanto de gás, ficavam dentro, do apartamento. E para fazer o rateio, tanto do gás quanto da água, todos os meses, os moradores eles precisavam encaminhar uma foto para o síndico, que precisava analisar a foto e fazer toda a gestão, né, dessa... Mas só um detalhe, foi o síndico, não foi nem o dono da empresa de gás. Não, nem foi uma empresa de gás. Caraca, foi que vendeu pro cara. Deve- Cansado do problema, o cliente revoltado. Sim, porque ele estava cansado, Caraca, eu não lembrava essa parte da história. ele caminhava para o pessoal só a planilha já pronta. Então, e isso é um problema comum, só que o que se altera às vezes em alguns condomínios e outros é que às vezes fica fora o medidor, aí eles colocam uma pessoa Sim. para ir lá anotar, anota no papelzinho os dígitos do medidor. Sim, fazer um comparativo ali, né? Exato. A gente também passou por algumas coisas, foi necessário criar uma IA personalizada, porque IAs mais genéricas, elas funcionam para esse caso de leitura de dígitos, mas dependendo do formato do celular, como que tira a foto, foi engraçado porque a gente começa a perceber como que o usuário ele tem muita criatividade, né? A gente tinha usuários colocando um celular com os números e ele atrás, aparecia a pessoa atrás, Sério. Tiveram uma célula. burlar a medição. Aham. Então, assim, você pegava coisas que, Caraca. às vezes, você pegando um sistema pronto, uma IA pronta, ela não tem essa capacidade, porque, principalmente brasileiro, tem uma criatividade incrível para criar coisas, né? Então, e a gente criou ali toda personalizada, ela consegue fazer o reconhecimento aonde está o dígito e qual é o dígito. Então, também passamos por esse processo de vários tipos de celulares, vários tipos de medidores. De gás, a gente até tem uma padronização no país, mas medidor de água você tem diferentes. Então, foi bem legal. Cara, isso eu achei. Você tá falando, você falou aquele dia, depois que lembrando esses dias, eu vi o cara indo pegar lá a nossa medição. É uma empresa, cara, conhecida aqui em Curitiba, Ultragás. Ultragás é gigante, é Ultragás o nosso. Eles não fazem isso ainda. Pois é, Ah, não, talvez eles não façam, mas o cara mede ainda no. Vai alguém medir lá. o problema de uma pessoa medir é que muitas vezes a pessoa passa por tantas Sim. residências que, nossa, imagina, gente, você ficar ali anotando, é cansativo. E dependendo de como que é o medidor, você tem uma luminosidade, alguma coisa que pode interferir e você não está errado. A gente trabalhou com concessionárias de energia que a gente teve projetos um pouco parecidos também, que fazia essa verificação se a medida estava correta ou não. Você tem como ver a partir de um consumo, uma frequência, um padrão de comportamentos daquele usuário. Sim. Então, esse nosso case a gente gosta bastante. Não foi o que a gente conseguiu ter um ROI direto tão grande, mas ele foi tão legal de participar e o resultado final ficou tão bom que se tornou a menina dos olhos que a gente sempre comenta sobre ele. Legal, legal. O que me remete ao que de vocês dois é uma coisa que dificilmente a galera, principalmente quem não trabalha com IA, não tem tanto entendimento sobre, que é você treinar através de uma imagem, né? Esses dias a gente está fazendo agora um projeto com o pessoal do Bom Gourmet, e aí é um exemplo simples, eles têm uma promoção lá para o cliente que é assim, ó, vai lá, participa, né, come em algum restaurante do festival, tira uma foto, beleza? Que apareça lá o QR Code da nota, alguma coisa assim, tal, pra gente, né, ver, e você tem um desconto de X, ou você ganha um cashback de Y. Cara, e aí os caras, porra, tava funcionando, né, tirando, só que isso tava se tornando um transtorno operacional. Dá pra fazer a leitura padrão, dá, pô, entendeu? Cria o padrão, treina IA e um abraço, não, pra viabilizar o projeto, né? E a gente até ouviu ontem no Master, né? Às vezes quando você começa... eu vou pegar então uma solução pronta, legal, para às vezes você validar a ideia,
mas depois a longo prazo, ainda mais sendo cobrado em dólares, essas ferramentas começam a ficar um custo mais alto, né? Enquanto você pode criar, desenvolver algo teu que com certeza o valor fica num custo bem mais reduzido. Custo, né? Exato, e fica específico para o teu problema. Entender como que é o meu formato de nota, de tela. Tá. Então, É legal. tem... Você acaba resolvendo um problema, né? Eu acho que é também uma coisa que a gente estava até conversando ontem, né? Tem muita coisa sobre IA, vou conectar uma IA. Pronto, essa é a ideia. Não é essa. Vamos resolver problemas com IA. Sim. Eu acho que é um bom conceito para a gente imprimir aqui, que é assim, vamos resolver o problema. E aí sim você vai construir alguma coisa. Exatamente. Porque o plug and play, a gente já viu com todos os erros que está acontecendo, né? Então acho que o legal da IA é se pensar assim, como eu resolver o problema. Guizão, já traz teu case, mano. Teu case é bem legal também. Mas vamos mudar um pouco. O case IA, tá? Eu acho que foi até um ganho para a gente de tempo, de produtividade, tá? A gente desenvolveu uma plataforma até bem complexa, tá? Bem complexa, de transfer pricing, tá? Que é uma obrigação fiscal que empresas que têm sede aqui no exterior, obrigatoriamente ela tem que fazer o custo de transferência de preço. Então você tem basicamente você compra e manda para lá, você tem que fazer um cálculo fiscal bem específico, tá? Se chama transferência de preço. Não vou tentar explicar até porque eu também não vou conseguir explicar direito, tá? Então, só que são várias regras e tipos de cálculos, né? E existia uma legislação aqui no Brasil e uma legislação na Europa, tá? Que é executada em quase todo mundo, menos no Brasil. E teve uma mudança e o cálculo virou o cálculo CDE, tá? Que é um cálculo que ele virou agora mundial, então no Brasil também agora foi adotado isso. Ele é um cálculo que ele é basicamente uma análise de benchmark. Então você tem uma base construída de ré, de balanço, né? Onde você vai cruzar a tua e verificar se está dentro ou está fora. E aí, putz, vamos construir uma função. Pô, você sabe construir uma função dessa, capturar, você tem que ter fazer um extrator para capturar todos esses balanços, que eles são abertos, né? São dados abertos, que são todas essas empresas são listadas, então obrigatoriamente ela tem que gerar um balanço, um DRE, né? Aí, putz, como vamos resolver? Pô, partimos para o nosso primeiro projeto com IA. Então, basicamente, a gente construiu um extrator, capturava todos os PDFs, né? E a partir da IA a gente começava a ler e procurar todos os campos que a gente queria, né? Legal. E aí contar a história que pouquinho a gente, como eu falei, a gente é mais hardcore, então a gente ainda tá na adoção da IA. Sim, teve problemas, mas realmente a gente conseguiu construir essa feature de uma maneira muito rápida, fazer ela acontecer, jogar isso para um banco de dados ali, estruturar essa informação somente com a IA. Que animal, velho. Quando a Bru fala bastante sobre modelo estatístico, já vi o Murilo também falando, a gente já trocou várias ideias, né? E a parada que demorou tempo pra eu entender, né? Eu falo assim, cara, mas por que IA, tá todo mundo falando IA e por que é tão poderoso, assim, né? Quando cai a ficha, sabe? É por causa da velocidade, porque na verdade tudo isso que a gente tá falando não é possível fazer, certo? O machine learning, né? Machine learning, acho que por isso os caras ficam meio putos, né? Porque IA roubou a cena, não que o machine learning, pô, o machine learning já é tempos, é antigo, tem muita empresa que, né, sabe fazer um machine learning como ninguém. Só que o problema é que leva muito mais tempo, muito mais complexo e muito mais caro para fazer uma machine learning. Eu acho, Gui, que talvez até tá rolando uma confusão. É? Machine Learning é IA. Sim. É IA. Tudo certo. Então, assim, Machine Learning, Deep Learning é IA. Mas não é bem mais caro? Não. Sabe o que eu acho que acontece? Por exemplo, IA generativas, elas trazem um impacto Tá. para o usuário maior. Tá. Por quê? Machine Learning, em geral, vai trazer uma previsão de uma informação. Tá. Essa previsão, muitas vezes, ela vai exigir que tenha pessoas analisando aquele resultado. Então, por exemplo, ele vai trazer uma previsão a respeito do teu estoque. Tá. Legal, é um número. Tá. E daí? Como é que eu insiro esse número no meu negócio? Como eu tomo ação dentro do meu negócio? Tá. Tá? Tá. A IA generativa, ela tem a capacidade de gerar informações. Então, eu teria essa capacidade de você colocar ali dentro de um texto, também fazendo a análise desse número.
Então, quando o pessoal agora está falando Vai além do número, né? O texto é maior, tá? de agentes e tudo isso, você pode começar a implementar várias IAs juntas Faz sentido. para que gere todo esse resultado final, toda essa análise final. Tá. Então, às vezes É acontece. é complexo mesmo. Agora eu entendi até melhor. Por exemplo, nesse que a gente usa lá, né, essa aplicação que eu tenho no teste de acessibilidade, por exemplo, né, a gente usa um pouco de Deep Learning para ver qual é o problema de acessibilidade. E usa a IA generativa para trazer insight de como resolver esse tipo de problema. Exato, ele gerou um dado, Entendi. ele gerou um dado, Tá. beleza, o que eu faço com esse dado? Tá. Aí o que ele fez foi, vamos agregar aqui o que com Tá. esse dado eu posso fazer. Tá bom. Então, às vezes o Vai pessoal... virar uma mistura fodida, uma salada. Tá. Exato, Modelos diferentes, né? eu acho que o que o pessoal fica um pouco sentido é porque IA não é uma coisa nova. A gente fala de IA, a gente fala de charts há muito tempo. Sei. Só que eu sou uma grande fã dessas ferramentas, embora pareça, né, que eu fico defendendo as clássicas aqui. Não, sou uma grande fã porque eles mudaram a forma de interação com o usuário. Foi a experiência, que é uma coisa que a gente até ouviu muito ontem, é a forma que ele tem interagido, tem gerado esse resultado. E ele tem gerado um resultado muito mais rápido. Antes, a gente conseguia fazer exatamente a mesma coisa com o Google. Você colocava lá uma perguntinha, ele respondia. Só que ele trazia vários links. Você tinha que entrar um a um. A questão de confiança do resultado, isso e aquilo. Você tinha que pesquisar igual. Sim. E você usava direto. Então, tinha tudo isso. Você tinha como fazer o mesmo resultado. Só que o que acontece é que agora a IA trouxe muito mais mastigado. Sim. Então, assim, modificou a experiência. A IA generativa, ela tá criando esse novo conceito. Não é nada novo, então é um avanço daquilo que já sempre existiu. Exato. Ficou mais acessível. Mas como é acessível e muito mais rápida. Porque se você pensar assim, em acessibilidade, foi o chat. Falar, o que virou a virada de chave, né? E foi. Chat, né? Perfeito. Algumas empresas até criavam coisas proprietárias, mas tornar algo assim tão público. A gente tinha Azure, tinha algumas ferramentas ali que você interagia com assistentes e tudo isso que permitia você ter já uma certa acessibilidade. Mas como o chat criou, vai muito além. A IA era tão antiga já no nosso dia a dia, que se você é da minha época, do Windows, sei lá, XP. Se o senhor já falar que você ia falar o 330 alguma coisa lá, eu falei, Não, mas deixa. Tipo o Windows XP, por exemplo, acho que no XP, no Windows 2000 também tinha. Não tinha um Clips que chamava o Isa? Exatamente. Você deu uma... só que ela é totalmente treinada, então é uma base de conhecimento onde ela vai só te responder coisas que ela foi treinada. Que é a história do machine learning. Ele é fechado. Só que eu acho que o grande, assim, eu sempre pego assim, para mim, o grande lance da adoção, e a gente tem que pensar aí, É a história dela, o boxinho, você conversar, criar o prompt. Sim. aqui é ali que virou a chave. Essa questão da experiência, quando o pessoal trouxe sobre a questão das vendas começarem a ser mais online. Eu acredito que não só isso, mas a forma que a gente consome de ir lá clicar no produto. Eu, particularmente, Bruna, falando, acredito que não vai mais acontecer. Você simplesmente já vai conversar ali falando o que você quer, como você quer, o que você se identifica e até muitas vezes já recebendo isso com base no teu comportamento. Sim. Veja, isso pode juntar muitos conceitos que a gente tem da área de inteligência artificial, porque esses conceitos de recomendação, a gente já tem muito antigo isso. As plataformas de streaming é o que mais acontece. Você pode unir esse conceito com a IA generativa, ou seja, mil maravilhas. Sim. É o conceito do super personalização. É isso. É isso. Eu acho que é isso que vai acontecer. Software Isso me assustou um pouquinho, irmão. vai acabar, não vai existir mais. Isso me assustou um pouquinho, até do ponto de vista de desenvolvimento da própria ali, né? Que a gente, normalmente, acaba fazendo, acho que mais o basicão. Faz uma engenharia de prompt, e depois pode usar um RAG, pode treinar uma IA específica e tal. Mas quando ele falou ontem que a venda
vai acontecer ultramente personalizada e que aquela IA sabe tudo que aquele cliente comprou, dá uma bugada, brother. Você fala, caralho, tamanho do banco de dados. E é louco, porque ela não vai ser clusterizada, ela vai ser individual. Não, o nível E ela não vai quebrar isso aí. lei nenhuma. Só, Não, já é muito. ela vai saber as pizzas que você já comeu o ano inteiro, qual que é a tua perspectiva de comer a minha, comer a própria pizza, a próxima pessoa, você vai pedir esse sabor hoje pelo padrão aqui, saca? Vai ser um troço Puro, você não vai mais abrir aplicativo de banco, não vai entrar mais em e-commerce. Você vai pegar no teu WhatsApp que tu vai ser um canal de você pagar conta, você fazer tudo. Você pega o WhatsApp pra falar, mandei uma pizza pra você fala, caraca, velho. Sabe que me lembra isso? Um case rápido, naquele livro lá, Mas já lembro, livro de dados lá, que é bem comum, já lembro. Página amarela, grosso, assim, já lembro, o Poder do Arte. Lembra o Poder do Arte ou não? Sim. Tem um capítulo no Poder do Arte em que o mercado, ele faz uma análise que eu sempre quis trabalhar num case, até hoje não consegui num case desse. Que é pegar, por exemplo, o Clube Condor ou um Clube Festival. Cara, se você pegar um Clube Condor, que você compra no Condor, fez qualquer clube de mercado da sua cidade, te dá um preditivo sobre você bizarro. Entendeu? Dá pra você saber. Você tá estressado, que fase que você tá, se você tá de dieta. E os caras pegaram isso, eles vão contando um grupo no livro, que eles fizeram essa análise, identificaram, não sei se você viu essa parte lá, mas você lembra? Eles identificaram o padrão das mulheres que estavam grávidas, como elas se comportavam, qual era a alimentação delas. Cara, muito foda. E aí os caras fizeram essa análise e descobriram. Falaram, cara, o padrão de uma mulher grávida é isso aqui. Antes dela descobrir que estava grávida, né? Tá bom, beleza. Aí fizeram os jornaizinhos e saíram mandando. Mandaram pra Bruna, mandaram não sei o quê. Aí apareceu um pai no mercado, falou, cara, é o seguinte, vocês estão mandando negócio de fralda, de leite pra minhas filhas, não tem nada a ver. E aí os caras pegaram o jornal e falaram, caraca, velho, deu bosta aqui no nosso tudo, esquece. Aí, uma semana depois o cara aparece no jornal e fala, minha filha tá grávida. Aí os caras, putz, que golaço, tá ligado? Aí você fala, cara, olha que a predição, você já tem há muitos anos, deve ser o machine learning, os caras aplicaram, né, um modelo estatístico ali, né? Então já era IA, agora faz sentido o que você falou, já é IA. A gente não associou o machine learning com IA, a gente tá aqui comendo bola, faz sentido pra caramba. Então, é isso que eu falo, que às vezes as pessoas têm a falsa interpretação que IA começou a partir do chat. E não, ela já vem há muito tempo, só que são várias sub-áreas, que a gente denomina aqui dentro, que tendem a lidar com formatos de dados diferentes, com objetivos diferentes. Animal. Galera, nessa já se passou praticamente 1 hora. Vamos fazer a última pergunta, já com uma mensagem para vocês deixarem cada um aí uma despedida. Vou fazer uma pergunta. Bruna, o que você, na tua percepção, sente assim, pra você passar uma mensagem mesmo para pequenas e médias empresas, que é uma das coisas que, sabe aquela coisa que quando chega pra gente, né, muito, orçamento, como é que eu posso fazer e tal. O que você sente que é a maior oportunidade? Onde é que tá a maior oportunidade? Se fosse pensar numa coisa muito genérica, hoje ampla, assim, tentando abranger pro máximo possível, e que a galera ainda tá um pouquinho, sabe, talento ainda de aplicação. Como é que você transfere isso hoje para dentro de um negócio que não tá enxergando essa oportunidade? Eu acho que todo mundo que me conhece sabe que eu bato muito na tecla da questão de confiança. Então, assim, eu acho que empresa nenhuma vai conseguir implementar uma IA personalizada ou vai chegar nesse ponto de maturidade se ela não fizer o básico inicial de tentar usar, né. Tentar usar, nem que seja a coisa mais simples, começar lá com o chat realmente, pedir para colaborar em várias tarefas que às vezes você tem dentro da empresa, seja tarefas mais simples, tarefas ali um pouco mais robustas, realmente testar. Colocar realmente para rodar. Sim. E eu falo: rodem essas ferramentas, aproveitem, tem muita coisa gratuita. A gente tem muita versão de teste, muita coisa. Executa, porque a partir do momento que você começa a entender potencial, você começa também a enxergar aplicações. Top. A maior, O primeiro estágio de consciência, né? exato, o maior. É porque só um comentário rápido que eu lembrei agora aqui para dar risada mesmo. Esses dias eu tava falando com uma pessoa que, a princípio queria ser cliente e tal, ele falou assim, mas por que você cobra tudo isso se a IA cobra, são $40, que é $20, né, o plano premium, né? Na hora eu buguei, assim, eu fui fazer uma piada muito forte na minha casa, eu falei, caralho, o nível de consciência tá muito baixo, bro. Eu falei, tem razão. Falei, cara, isso não é meu ICP. Já aconteceu com você. Falei, seco, eu falei, faz sentido. Não, é porque é um pouco mais caro e tal. Eu fico com preguiça de responder. Desculpa, sério. Pegou essa, Zé? Por que você vai ter um cara, você só $20 ali e tal? Eu falei, caraca, não. Muito baixo o nível de consciência, não vai dar, velho.
Então, tem alguns momentos que eu falo assim: olha, acho que talvez você vai ter que voltar algumas casinhas antes da gente ter essa conversa. Sim. Então, é normal e eu acho que isso é da tecnologia em si, é o nosso país, é normal acontecer tudo isso, mas muitas vezes as pessoas querem, não, então eu preciso da IA para ser inovador, eu preciso para conseguir crescer, mas nem sabe aonde vai Acho que melhorar. o senhor falou isso, né? O cara, eu quero colocar IA, você fala onde? Eu falei, não sei. Falou, puta, então, valeu. Então, calma, geralmente a gente faz esse processo de curadoria com eles, mas, poxa, se você já começa ganhando essa confiança, com certeza, o nível que você consegue chegar, seja aplicando internamente ou contratando uma empresa para fazer isso para você, vai, com certeza, trazer alguma melhoria. Com Que certeza. legal. Vocês fazem o discovery, então, quando o cara não sabe onde aplicar, mas quer aplicar, faz o discovery. Sim, até porque aí que fazem algumas ações de automação. Claro, a gente acaba chamando parceiros Sim. para trabalhar muitas vezes nessa parte, mas muitas vezes você não tem a necessidade de uma IA. Pois às vezes, por automação, já consegue resolver o problema. Então a gente faz todo esse levantamento, verifica cada processo que se dá ou não para implementar IA ou uma automação, verifica o que consegue ajudar e trazer retorno de fato no negócio, para não prejudicar a área. A gente sentiu muito na pele, e claro, agora é um pouco mais fácil, as pessoas já sabem parcialmente o que é IA, mas quando a gente começou era não, eu já lidei com pessoas que as pessoas que aplicaram IA aqui antes, deu muito errado, a gente não conseguiu o retorno que a gente queria. Então, assim, você acaba prejudicando mais a área do que a empresa. Então, a gente prefere não. Vamos sempre na transparência, porque depois disso é jogo ganho, né? Boa, bom demais. Brilão, deixa aí a resposta para essa pergunta. Qual que é a tua, como é que você tá o que mais te incomoda, hoje te deixa, cara, meu Deus, tem muita oportunidade pra galera atuar em todos os sentidos, né? A gente tá aqui gravando num lugar específico, olhando aqui, né, pela janela, um monte de restaurante, tem operação aqui em cima, tem rooftop, com coworking, e parece que tudo cabe, né? Sim, tudo cabe. Cara, e a, assim, ela é muito dinâmica, né? Ela consegue se encaixar em qualquer lugar, né? Então, tem muito negócio para implementar IA, né? Desde a aviação até no restaurante da esquina, né? E como a Bruna mencionou, né, começa por aquilo que mais gera impacto, né? Começa pequeno, mas que gera impacto, que consiga ver resultado, né? Consiga mensurar aquilo ali, né? Então eu vejo que esse é o caminho, porque é mudança de cultura, né? Você vai sair de uma cultura para entrar para outra. Então, e toda mudança de cultura tem ali os seus pós e contras, né? E tem que começar devagar. Então, negócio tem muito campo para ser explorado com IA, tanto apenas usando Deep Learning, ou como IA generativa também, principalmente isso, né? Que é o que mais acho que vai agregar valor para o usuário. E também pega aquilo que que gera mais impacto e começa pequeno, né? E assim vai escalando aos poucos. Bom demais, bom demais. E aí, Guizão, deixa eu dar mensagem aí. Eu acho que pro pequeno, pro médio ali, eu acho que, ou na fala da Bruna ali, eu acho que adote, brinque, se divirta, é divertido, a IA é sedutora, você consegue fazer um monte de coisa legal, né? Mas entenda também que você colocar um processo da tua empresa e achar que ela é a salvadora da pátria, não é assim que funciona. Eu vejo muita gente me procurando, cara, fazer um projeto, eu falo, cara, vou fazer isso com um bot simples. Exato. Porque eu vou gastar dinheiro colocando uma IA que vai custar caro se eu consigo resolver isso de uma forma simples. Então acho que assim, as pessoas têm que ter adoção, brincar, entender, para começar a entender a capacidade dela, que eu acho que é uma dificuldade que principalmente o pequeno e o médio tem, e começar a também entender que eles precisam melhorar processos dentro do próprio negócio, começar a estruturar dados, que é uma coisa que vai ajudar, é o básico para construir alguma coisa. O alicerce para você resolver um problema com IA. Se você não tiver isso aqui, você vai estar jogando dinheiro no lixo. Então construir essa mentalidade, sabe, de adotar, brincar, entender, mas também olhar para o negócio e sentir o que é um problema real, o que é um ganho de eficiência real. Eu acho que é básico. Eu acho que também, só para concluir, assim, eu vejo que eu acho que o principal entrave para
usar IA é justamente o medo. É. Né? Só tem medo, pô, vai dar certo, não vai dar certo. Parecido. Né? E o medo você perde convivendo, né? Então, caminha, usa, pega confiança no negócio. Entende? Aí você vai conseguir... Aí você fica meio viciadinho, né? Fica. Aquele, tipo, todo mundo tem uma aba da IA. Você vai querer colocar. É que isso. Igual eu tô falando, automação como um todo, que daí pode agrupar também o campo da IA. Você vicia. Você fala assim, será que eu não posso automatizar aqui? Como eu vou fazer esse levantamento? É tudo. A cabeça, ela começa a girar de uma outra forma. É cultural. Uma última parada que eu tô assustado, eu vi esses dias, acho que ainda, essa ainda acho que vai, assim, pode ser que seja semanas, talvez dias, meses, né? É a IA, assim, dinâmica por telefone, por causa da latência e tal, né? Perfeito. Cara, eu vi uma esses dias, eu falei, bah, a latência muito baixa. E aí, só que o cara configurou mal o prompt e aí ela dá umas vaciladas. Mas eu falei, essa me assustou, assim, por último, assim. Porque a gente vai ficando acostumado, já não se assusta com tanta coisa. Mas a hora que eu vi a ligação e ela escorrendo na ligação, puta, eu falei, esse cara, um ajustezinho aqui bem feitinho de prompt, um bom treinamento, lá, velho, essa me assustou. Porque até então a gente tem recebido ligações que já são, né, pré-determinadas e tal. Mas saber que você vai ligar daqui a pouquinho, você não vai saber se é um atendente ou se é uma IA, que você vai ficar naquela confusão, isso me pega um pouco, cara. Aí na hora tá quebrando a figura cognitiva, a IA tá... Isso me pega um pouquinho, assim, isso aí me assustou um pouquinho, isso me assustou um pouquinho. Muito bom. Senhores, obrigado. A gente vai fazer mais vezes esse papo, vai trazer outros cases, tá? Tem uma galera de cases, né, para trazer. Hoje a gente trouxe Latam e TIM, conseguiu discorrer, né, até com os cases que vocês trouxeram, de maneira bastante prática aqui, com muitas possibilidades. Então, para você que está nos acompanhando, principalmente que acompanha pelo canal da Turmind ou pelo Master, cara, eu tenho uma ideia, ou eu tenho, né, uma ideia com o Gui. MVP, quero validar o negócio, pode ter um processo, quero gastar menos da minha operação. Puta, a Bruna tá aqui, também o Murilo manja muito disso, é uma coisa puta no nível, testar coisas, né, no nível muito mais complexo. Você tem muita gente boa que tá mexendo com isso diariamente. Então, não guarde, né, o projeto, e às vezes você fica ali achando que não dá, porque você é pequeno e tal, porque às vezes é mais acessível do que você imagina. Desde você mesmo pode implementar, né? Se for um pouquinho fuçado, um pouquinho, né, curioso, você consegue implementar, não é uma coisa tão difícil assim. E que isso pode mudar o jogo, pode mudar o game, né? Tem empresas trocando, e não vou nem falar tirando as pessoas, porque ela está colocando pessoas em lugares diferentes, né? A gente tem visto muito isso no Master. Esses dias o da VR, lá esqueci o nome dele agora, o parceiro nosso, Render, contou que a VR são de 1.500 pessoas para 1.100, mantendo eficiência dentro da operação. Aí você fala, mas por quê? Aí, mas quem são as pessoas, as 400, que talvez elas já, de alguma forma, tivessem que sair daquela empresa, porque a empresa tem que enxugar, ela tem que... Né? Então, quem foi que saiu? Cara, até foi uma coisa que ele mesmo comentou, né? Quem saiu é quem tinha menos predisposição para aprender a lidar com IA. Então, o que a gente está falando aqui não é só uma questão de se você vai usar a IA no seu negócio ou não, é uma questão quase de vida ou morte, assim, sabe? Senão vai ficar aquela história meio do taxista e do Uber, assim, saca? Quando você Quando, isso é, exatamente, perfeito. Que vai chegar na sua vida. Você vai, porra, independentemente do teu consumo, você vai em algum momento se deparar com a IA. Então, a gente gosta de trazer esse papo, essa provocação, para você entender que é mais simples do que você imagina. E o nosso papel aqui é simplificar. Então, não esqueça, se tiver algum amigo, uma empresa bacana, compartilha esse episódio, dá lá suas 5 estrelinhas, né? Também tem, o pessoal deixou aqui o Instagram deles direto para você conversar, dúvidas, críticas. Puta, eu queria fazer uma pergunta, queria entender se no meu modelo de negócio faz sentido. Manda pra gente, ou manda para cada um, todo mundo aqui extremamente acessível, porque a gente gosta. Como a gente está respirando IA o tempo todo, a gente fala no churrasco, né? Fala no almoço, fala no café da manhã, tá o tempo todo vendo isso, pra gente é sempre um prazer avaliar projetos diferentes. Então não fique sofrendo sozinho, pra você ter a oportunidade de fazer o negócio crescer, de ter mais eficiência, ter mais lucro na sua operação, né? E ser muito mais feliz usando a inteligência artificial que veio para ficar. Beleza? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu, tamo junto!